Mudando um pouco aqui, ó, o continente, vamos falar um pouquinho de Europa, Rui. Como é que você vê hoje a situação do continente como um todo, né? Só para dar um contexto, né? A gente vê os Estados Unidos, né, que praticou um aperto monetário muito significativo, né? E a gente vê assim, dados da economia americana ainda muito fortes. E aí a inflação razoavelmente assim, retornando a patamares um pouco mais aceitáveis, né? E aí, do outro lado, a gente vê também com um fiscal super deteriorado, né? E um continente com sérias dificuldades de crescimento, além do fator geopolítico, né? Eu sei que você gosta de abordar alguns temas seculares aí, e a gente pensa um pouco parecido assim, nesse sentido aqui, né? Falando pela Levante, mas eu queria entender um pouco a sua cabeça ali para a Europa. É uma situação difícil, né? Eu acho engraçado que eu falo às vezes da Europa, né? Como uma situação difícil. O pessoal diz, pô, eu estive em Madrid agora, tão maravilhoso, morar em Madrid. Pô, eu adoro aqui Paris, eu gosto de... Sim. Eu entendo o que você está falando. Tá? Só que o limite dessa tua função é praticamente ninguém trabalhando e isso virar um museu a céu aberto, onde as pessoas visitam, uma Disney para adultos, em que as pessoas visitam e o turismo leva tudo para frente, tá? E com, logicamente, um bom nível de educação, um bom nível de housing na população toda. O problema da Europa que eu vejo é qual é a raison d'être, qual é a razão de ser da Europa, né? Porque por muitos anos a Europa foi um centro de manufatura, né? Boas empresas de manufatura, tem boas empresas de luxo, que eu tenho uma dificuldade enorme com essa questão, tá? Eu vou tocar em luxo depois com mais calma, mas e acabou sendo, como a Europa não é um centro de dinamismo, não é um centro de criatividade forte, de inovação, tá? É uma economia muito engessada, é uma grande social-democracia engessada. Na verdade, é um Brasil sem os bolsões de pobreza que a gente tem, temos sendo uma social-democracia, né? Em que taxa elevado e distribui elevadamente. É muito engessado, é muito difícil fazer negócio na Europa. Não é fácil. Primeiro porque, sendo um país mais desenvolvido, a maioria das necessidades de serviços da população estão atendidas, tá? Você não tem que fazer um marco de saneamento porque metade da população não tem esgoto, você não tem que, na verdade, lidar com o fato de que 2/3 das rodovias não são pavimentadas no país e coisas do gênero que a gente vive aqui no Brasil, tá? Mas é difícil, o próximo passo europeu é difícil porque o problema da Europa de quase 3 décadas é que a cada ano ela perde espaço para a Ásia, de uma maneira ou de outra. Porque existe primeiro estão no mesmo continente, tá? A gente chama de continente diferente, mas são o mesmo continente da Eurásia. E a cada ano a Ásia aprende a fazer alguma coisa melhor do que a Europa fazia no passado. Por exemplo, a Ásia não sabe fazer avião comercial, tá? Que é um core da Europa no mundo, mas daqui a pouco vai aprender. Tá? Não que eu quero entrar nesses aviões até que eles sejam totalmente testados, mas ela vai aprender. Automóvel era um core da Europa. Automóvel de luxo era um core da Europa. Tá? A Ásia está aprendendo a fazer. Então, gradualmente, a Ásia rouba o cake da Europa, rouba o bolo da Europa, e o bolo da criatividade está nos Estados Unidos e a Europa não consegue tê-lo. Né? Então, a Europa fica numa situação difícil em termos de crescimento, fica difícil em termos de raison d'être. Você olha a indústria alemã, ela está se esvaziando. A parte disso foi o plano do gás, mas está se esvaziando. Quando acontece alguma coisa como o gás russo, acaba sendo um estopim para vários outros processos que já deveriam estar acontecendo e naquele momento as pessoas tomam a decisão. Tá? Você vê o Reino Unido com o Brexit, cara, como é que está difícil a situação do Reino Unido? Qual é a razão de ser do Reino Unido? Né? Ela sabia fazer esse serviço financeiro bem, mas daí você bota Brexit e serviço financeiro começa a andar para a Europa. Né? Ela sabia ser uma base para a Europa, onde a legislação era mais efetiva, onde o mercado era mais dinâmico, e o europeu via um mercado comum, olhava no Reino Unido uma base em que ele poderia colocar diversos serviços ali que eram exportados para a Europa, mas dentro de um ambiente regulatório melhor. Aí você corta esse cordão umbilical, e qual passa a ser a razão de ser do Reino Unido? Eu estou falando de duas maiores geografias, que é o Reino Unido e a Alemanha. E, cara, a França é uma social-democracia muito grande. A França tem transferido PIB privado para o PIB público por décadas. Né? O PIB público cresce em relação ao PIB privado. Difícil. Eu fico falando, eu vejo muitos amigos meus, eu vou para Portugal. Eu digo, Portugal é um lugar que você vai, depois você ficou rico. Né? Não, estou bem aqui, eu quero me aposentar, eu vou para Portugal. O que você vai fazer? Pô? Não tem tamanho de mercado, é muito pequenininho. É muito pouco dinâmico. Eu vou porque a qualidade de vida é melhor. Sim, você ficou rico aqui, você quer para Portugal, tudo bem, vá. Mas você ganhar sua vida ali, naquele mercado daquele tamanho, não dá. É mais fácil ganhar a vida aqui, tem muito mais oportunidade, tem muito mais coisa acontecendo. Então, a Europa, eu vejo esse problema. Né? Eu não vejo como a Europa se reinventa.
Mas é maravilhoso viajar e visitar aquele lugar maravilhoso, com certeza. A população educada, com certeza. Né? Agora, uma população que já tem um salário relativo alto, é uma população que cada vez quer trabalhar menos, com o direito a adquirir maior, cada vez quer distribuir mais dentro daquela social-democracia. Mas daí eles vivem bem dessa maneira, Rui. O problema é seu, que quer crescimento econômico. Tá bom, eu não estou aqui para discutir quando teve a Brexit, que eu fiquei chateado, achava ruim para o Reino Unido, ainda acho ruim para o Reino Unido, tá? As pessoas me disseram, mas isso foi a decisão deles, eles querem viver com menos crescimento, mas querem viver sendo capazes de tomar suas próprias decisões. Eu digo, ótimo, mas eu sou investidor, eu busco crescimento, eu acho que o capitalismo tem que crescer. Tá? O capitalismo busca crescimento, não tem coisa pior do que uma empresa que não cresce, porque ela estagna, as pessoas geram estagnação dentro dela, as pessoas geram complacência, as pessoas ficam menos móveis, as pessoas ficam menos dinâmicas. Você tem que crescer, capitalismo, você tem que crescer. Mas a impressão tem vezes que o europeu não quer competição, entendeu? Ele não quer a dureza do capitalismo. O capitalismo é duro, tá? Eu acordo todo dia 5 da manhã, eu vou dormir, eu durmo minhas 8 horas e tenho uma rotina brutal durante o dia. O capitalismo é duro. Tem gente querendo fazer. Todo mundo quer tua cadeira no final dos contos do capitalismo, né? Todo mundo quer o teu fatia de mercado, todo mundo quer o teu business. Então, é duro, eu acho que o europeu não quer. Né? O europeu chegou ao máximo de Keynes. Né? Keynes tinha essa ideia nos anos 30, ele desenvolveu essa ideia de que as pessoas em algum momento não iam trabalhar mais tantas horas por dia, iam trabalhar só 4 horas por dia, alguns dias por semana, porque a sociedade iria ser capaz de prover tudo via tecnologia. O europeu chegou nesse ponto. Bom, se está interessante para eles, ótimo. Tá? Eu acho que isso pode gerar vários problemas sociais, várias doenças sociais de médio e longo prazo. Mas eu não consigo achar oportunidades. Eu vejo muita dificuldade de eu achar oportunidades para investir na Europa. Tem pouquíssimas coisas que eu olho e digo, cara, isso aqui realmente eu gosto. Né? A maior coisa que o europeu inventou e conseguiu vender para o resto do mundo, e que eu acho, tipo assim, a maior enganação que a sociedade se colocou, é essa coisa de luxury goods. Tá? O europeu vendeu essa ideia de que Gucci, Louis Vuitton, que essas coisas fazem você uma pessoa, aspiração, uma pessoa diferenciada. Você pega um pedaço de couro e filma e vende por 100. Cara, eu não consigo entender isso. Eu tenho dificuldade enorme de entender isso. Até acho o Arnault um cara sensacional. Eu acho, obviamente, uma empresa maravilhosa enquanto empresa. Mas eu tenho dificuldade de entender aquilo ali enquanto uma pessoa que basicamente veste o mesmo tipo de camisa todo dia, veste o mesmo calçado e vive uma vida razoavelmente espartana. Tem muita dificuldade, mas eles conseguiram fazer isso. E quando eu vejo crescimento ali, eu invisto.